Reino fungi, os fungos. Primeiramente, micologia é o estudo dos fungos. Alguns exemplos de fungos são cogumelos, bolor, leveduras e orelha de pau. Características gerais. Vivem no solo, na água ou em organismos vivos, parasitando. São eucariontes sem núcleo definido. São heterótrofos por absorção, liberam enzimas no meio e o digerem. Podem ser sapróbios, decompositores ou parasitas. São unicelulares ou multicelulares, têm parede de quitina e reserva de glicogênio, e estão mais próximos dos animais do que das plantas. Se reproduzem sexuadamente por meiose cigótica ou assexuadamente por mitose. Vivem em locais úmidos, aeróbicos ou anaeróbicos, ou ainda facultativo. Vivem com O2 e fazem fermentação na ausência dele. Importância dos fungos: alimento, produção de pães, bebidas e queijos, produção de antibióticos, pragas agrícolas, controle biológico, saúde pública e associação com outros seres, líquens e micorrizas. Organização corporal: um conjunto de hifas formam um micélio. As hifas podem ser septadas, seccionadas ou cenocíticas, lisas. O micélio pode ser um corpo reprodutor, ou corpo de frutificação, ou vegetativo, responsável pela absorção e fixação. As hifas podem ser especializadas: rizoide para ancoragem ou autório, que penetram a célula parasitada. Nutrição: são decompositores, sapróbios ou parasitas. Fazem digestão extracorpórea, liberam enzimas no meio e o absorvem. Alguns são predadores, matam e se alimentam de vermes. Alguns podem fazer associação harmoniosa com raízes, formando as micorrizas, ou com cianobactérias e algas, formando líquens. Seus grupos principais são os quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Os deuteromicetos não existem mais. Eles estão agora subdivididos em algum desses 4 grupos, mas principalmente no ascomiceto. Filo Chytridiomycota. A maioria dos quitridiomicetos são aquáticos e têm esporos flagelados para locomoção. São unicelulares ou multicelulares e têm hifas cenocíticas. São sapróbios ou parasitas e apresentam alternância de geração. Um desses fungos está causando a extinção de anfíbios. Filo Zygomicota. Os zigomicetos não formam corpo de frutificação. São sapróbios, parasitas ou mutualistas e são predominantemente terrestres e cenocíticas. Ele é o famoso bolor preto do pão. Filo Ascomicota. Os ascomicetos são os mais diversificados. São unicelulares ou multicelulares e têm hifas septadas. Importância: são leveduras, bolores, podem ser comestíveis, formam o sabor do queijo, são utilizados na fabricação de antibióticos e podem causar doenças. Filo Basidiomycota. Os basidiomicetos são os mais familiares. Podem ser comestíveis e algumas espécies são venenosas ou alucinógenas. Suas hifas são septadas. Líquens são relações mutualísticas entre fungos, algas ou cianobactérias. Sua reprodução é sexuada por meio do sorédio, alga coberta por fungos, ou pela fragmentação. Líquens são utilizados na produção de corante e são bioindicadores de poluição. Micorrizas são associações entre fungos e raízes. Ectomicorrizas ocorrem quando a hifa se enrola na raiz. Endomicorriza ocorre quando a hifa penetra a raiz. Ocorre uma troca de benefícios, assim como nos líquens. O fungo ganha açúcar e vitaminas e a planta ganha água, sais minerais e proteção. A reprodução dos fungos pode ser da forma sexuada, fragmentação, brotamento ou esporulação por mitose. Quando se fala que um fungo germinou, quer dizer que o esporo se tornou uma hifa, ou um conjunto de hifas. Os quitridiomicetos formam os zoosporos, que são flagelados, e os ascomicetos formam os conídeos. Reprodução sexuada. A reprodução sexuada dos fungos ocorre pela meiose zigótica. Os tipos de esporos sexuais são zigósporos para zigomicetos, no quais os micélios se fundem, formam um zigosporângio, que faz meiose e produz enfim os esporos. Os ascósporos dos ascomicetos se formam quando as hifas se fundem, formam corpos de germinação, formam ascos que fazem cariogamia, fazem meiose, produzem ascósporos que germinarão. Os basidiósporos dos basidiomicetos ocorrem quando as hifas se fundem, ocorre a fusão dos núcleos e depois a meiose e a liberação dos basidiósporos. Algumas das doenças causadas por fungos são sapinho, candidíase oral, causada também por defesa baixa, candidíase vaginal, pneumonia e micose de pé e unha. Obrigado pela atenção e até outro dia.